manhã, onde teremos mais uma oportunidade de estudo, de reflexões em torno da sua mensagem. E é sempre motivo de alegria podermos realizar essas atividades, em especial contando com a presença da nossa querida Ana Guimarães, da cidade do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Caminho da Esperança, tendo a certeza também de contarmos com a presença do nosso querido e saudoso Geraldo Guimarães. Nós convidamos o nosso companheiro Armando Falcone a fazer a prece de abertura e depois a Ana inicia. Amigo Jesus, Espíritos bons que nos assistem e protegem, Deus de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos neste recanto de paz, de estudo, de reflexões, cercados pela vegetação exuberante e amparados por essas falanges de benfeitores espirituais, dos mentores e amigos de cada uma das pessoas presentes, buscando o alimento espiritual. E nossa querida Ana Guimarães é uma fonte inesgotável de exemplo, de recursos, de padrão e equilíbrio do bem, pela sua perseverança, desde as muitas dezenas de serviços prestados à doutrina espírita. Abraçamos a Ana fraternalmente, ao Geraldo no plano espiritual, à Anete e aos demais filhos e parentes que recebam onde estiverem as nossas melhores energias. Que esta manhã seja de paz, de aconchego, de aproximação, de fortalecimento dos laços de amizade, de amor que nos unem a todos. Vibramos por todos os envolvidos nas tragédias das Minas Gerais com o rompimento da represa. Vibramos por todos os envolvidos na velha França por atitudes inconvenientes de irmãos nossos. Vibramos pelo planeta Terra, pela ecologia moral, pessoal, social, ambiental. Iniciamos assim esta manhã de paz. Que assim seja. Os espíritos amigos têm estado ao nosso lado ao longo de toda a nossa existência, desde o início, quando éramos apenas um princípio espiritual, até o momento quando já somos os seres inteligentes da criação. Tem nos orientado, tem nos amado, tem procurado de toda sorte fazer com que encontremos o caminho mais curto, quiçá, ou numa linha reta, quem sabe, para alcançarmos a evolução. Na atualidade, nós temos o canal por excelência do mundo espiritual. Encerrou o canal que era Francisco Cândido Xavier. Encerrou o canal que era Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas esse canal extraordinário que é de Valdo Pereira Franco continua deixando no mundo espiritual as notícias exuberantes a respeito das necessidades imperiosas de cada criatura. Quando Joana de Ângeles nos diz que somos filhos de Deus, a gente não para pensar devidamente nessa questão. Eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. Naturalmente, eu sou herdeira desse Pai extraordinário. Eu sou divino. Então, pensando na divindade que eu sou, naturalmente herdando do meu Pai essa divindade, eu me esqueço tanta vez, tanto dessa divindade por herança de Deus, quanto da necessidade de um relacionamento afetivo, carinhoso, bom com o meu semelhante. Porque para que haja esse relacionamento
fraterno entre filho de Deus e filho de Deus, há necessidade de que eu pare para pensar que eu não sou melhor do que os outros. Estamos mais ou menos no mesmo patamar. Uns somos monitores, porque com mais facilidade de expressão, com mais facilidade de falar, não se envergonhando muito de falar na frente das pessoas. Alguém perguntou hoje se eu não tinha vergonha de falar na frente de tanta gente. Por isso eu estou respondendo a essa pessoa. Então, uns, com essa facilidade de expressão, vai monitorando os demais. E outros, talvez com menos facilidade de expressão para falar para um público maior, mas com essa capacidade de falar de coração para coração, com outra pessoa que esteja ao lado, passando por períodos de sofrimento. Então pensa, você, filho de Deus, e você que ama ao seu Pai, vai pensar em tu e no teu irmão, exatamente como nos fala Joana de Ângeles pela voz da Rose. Teu irmão e tu tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhe exijas viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age segundo as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir, senão oferecer, liberando-o das tuas constrições emocionais, vê-lo-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti e faz dessa forma. Se te parecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente, gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal em favor daqueles que ainda se detêm na retaguarda ou que te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Nunca ponhas as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu já sabes como agir, pois que conheces o bem, e ele talvez ainda não. O livro Filho de Deus é realmente um repositório de mensagens que devem ser lidas devagarinho, reflexivamente, pensadamente, para que
nós possamos sentir as palavras de Joana, porque nessas mensagens ela faz uma referência direta a quem está lendo. A cada página lida, você tem um mundo que se desdobra em termos de comportamento, em termos de relacionamento, em termos de afetividade com as demais criaturas. Então, realizamos um trabalho em cima do livro Filhos de Deus, e a Rose foi uma das participantes desse trabalho, que realmente buscou fazer com que cada um que abordasse uma temática de Filhos de Deus não o fizesse como uma leitura banal, mas falasse, como a Rose falou, com o sentimento, para que as pessoas que ouvissem, e era perto de 4.000 pessoas, pudessem sentir de fato o que Joana de Ângeles tenta passar para cada criatura no livro Filho de Deus. E nós recomendamos como sendo uma conversa particular de cada um com o Pai, que é Deus. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Agora vamos começar a palestra propriamente dita. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Mediunidade é fogo sagrado, de aprendizado, de luz e calor. Mediunidade é paz construída, na luta renhida, nas ensanchas do amor. É um poema musicado, escrito por Júlio César Sarrolis. Há muitos anos atrás, quando li por primeira vez o poema, eu achei extraordinário, porque ele sintetizou a mediunidade naquelas estrofes que ele foi construindo paulatinamente. Depois foi musicado. Então o poema é realmente a retratação do significado da mediunidade. Vamos recordar que os fundamentos, os aspectos basilares da nossa doutrina, eles estão estruturados nos 5 aspectos abordados por Kardec na confecção do Pentateuco. Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a evolução, estabelecida na pluralidade dos mundos habitados. Esses fundamentos são extraordinários, se nós começarmos a raciocinar acompanhando o pensamento de Kardec. O que ele escreveu, muitos de nós já sabemos. Agora, o que ele estava pensando quando escreveu, já é outro departamento. Kardec era um filósofo. E os filósofos pensam diferente do comum das criaturas. Então já disse um dos filósofos que nós não aprendemos filosofia. Aprender filosofia, consoante a visão, é decorarmos vários aspectos da vida dos filósofos. Quando ele nasceu, onde nasceu, quando desencarnou, por que desencarnou, o que ele escreveu, o que ele deixou de escrever, e algumas frases esparsas que foram ditas pelos filósofos. Então, nós já acreditamos que aprendemos filosofia, porque sabemos dizer quando nasceu, quando morreu, quantos filhos teve, como o nome da esposa dele, etc, etc. Mas o filósofo diz que isso não é saber filosofia. Saber, aprender, compreender filosofia é quando nós entramos no pensamento filosófico da criatura e vamos acompanhando o seu pensamento, desenvolvendo em nós o pensamento dele, para chegarmos ao cerne
daquilo que ele realmente desejava. Então nós vemos que nós espíritas estudamos o Espiritismo. E muitos conhecem o Espiritismo, discorrem belamente a respeito das proposições colocadas por Kardec. Saber é uma coisa, compreender é outra coisa bem diferente. Então nós podemos saber, muito bem sabido, e até explicar, muito bem explicado, os postulados do Espiritismo. Mas só isso não é bastante. Há necessidade do aplicativo. Lembrem que o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Então é nessas consequências que nós vamos embasar o nosso pensamento espírita filosófico. Porque enquanto não houver essas consequências no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós não estaremos compreendendo a mensagem extraordinária do mundo espiritual. É interessante nós observarmos, o ser humano é um complexo complicado. É até bonitinho, né? Complexo complicado. Bonitinho. Porque realmente é. Se pergunta a alguém, quem é você? Naturalmente, nós vamos dizer, eu sou Ana Jaci Rodrigues Guimarães. Nasci em tal lugar, na data tal, etc, etc. Meu CPF é número tal, minha identidade é número tal. Então eu vou me identificar como eu sou. E aí, se alguém vai aprofundar-se um tanto mais sobre Ana Guimarães, então vai me perguntar, você teria coragem de matar alguém? Naturalmente eu responderia, absolutamente. Jamais eu mataria alguém. Você seria capaz de se envenenar? Ah, não, lucidamente, não sou capaz, de maneira nenhuma. Você seria capaz disso, daquilo, daquilo outro? Não conseguiria, não poderia. Então eu diria tudo isso acreditando piamente que eu estaria retratando o que eu sou. Só que em determinadas circunstâncias, de repente eu descubro que eu sou capaz de fazer coisas que eu imagino que seriam impossíveis. Que eu sou capaz de tomar atitudes que jamais eu acreditaria que fosse capaz. E aí outras tantas coisas que nós fazemos e que possivelmente a gente nunca imaginou que fosse capaz de fazer. Em determinadas circunstâncias, pressionada por determinados acontecimentos. Isso ocorre conosco. Então, concluímos que em realidade, eu sou, para mim, uma ilustre desconhecida. Em realidade, eu não me conheço. Mas, em contrapartida, tu também não te conheces. Em contrapartida, nós não nos conhecemos. Então, nós criamos uma imagem, geralmente uma imagem romântica a nosso respeito. E pincelamos com tudo aquilo que nós achamos que o ser humano deveria possuir e que acreditamos que nós possuímos. O espírita faz isso mais do que ninguém. Ele se pincela, ele se projeta, ele se apresenta de uma forma tão romanesca que ele acaba acreditando que é verdade. E essa é a pior parte da história. Porque no final nós pensamos que tudo isso é verdadeiro. Acontece que de vez em quando a casa cai. E aí nós percebemos a pessoa também derrubando, se perdendo. E a gente pode falar isso mais ou menos de cátedra, depois de mais de 50 anos de vivência no movimento espírita. Vendo estrelas subirem, brilharem e depois se apagarem e desaparecerem.
desaparecer no ostracismo. Então nós percebemos que é uma realidade, a fantasia na mente humana. É essa realidade que perturba o projeto do filósofo Allan Kardec, iluminado pelo Espírito da Verdade, para fazer com que o homem abandonasse a fantasia para enxergar a realidade. O Espiritismo deveria condicional. Não é mais condicional, não, agora é futuro do pretérito. Complicado, condicional é tão mais fácil do que futuro do pretérito. Futuro do pretérito. O Espiritismo deveria nos colocar diante da realidade que está na resposta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Todavia, a fantasia que nós criamos nos impede de enxergarmos além das aparências, enxergarmos a realidade além das aparências. O Espiritismo deveria nos conduzir a enxergarmos a realidade além das aparências. Mas estamos tão apaixonados pelas aparências que abandonamos a realidade. E aí a questão de Eurípides Barçanufo multiplicar os seus sanatórios no mundo espiritual, que cada vez vai aumentando mais, devido à circunstância dos deslumbrados espíritas despertarem e descobrirem quanto estavam deslumbrados e quanto estavam enganados. Mas não foi ninguém que enganou. Ninguém chega e te engana. Nós nos enganamos. A gente se engana de modo pessoal. E vamos esquecendo que o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Essa consequência ético-moral não é para vocês, é para mim, espírita. Eu é que tenho que pensar no meu comportamento ético, no meu comportamento moral. E assim você e cada um de nós. Então, o objetivo do Espiritismo é enxergarmos a realidade além das aparências. Então, nós pegamos os fundamentos da nossa doutrina e vamos descobrir que estamos pecando exatamente num dos fundamentos basilares da doutrina, que sustentam a nossa doutrina. Porque estamos tentando aprender a filosofia espírita e estamos deixando de penetrar o pensamento filosófico de Allan Kardec. E ele vaza tudo isso nas obras basilares. Nós nos tornamos repentinamente espíritas religiosos. Não é esse o objetivo. Nós não somos religiosos, nós somos filósofos. Há uma diferença entre o religioso dogmático, que se prende a determinadas fórmulas, e o filósofo que abre a mente para o raciocínio, que abre a mente para o entendimento. Há uma diferença gritante, brutal, entre uma coisa e outra. Haja vista tudo que os religiosos já fizeram ao longo da história, permitindo que, na atualidade, o pensamento materialista ganhasse uma força extraordinária no coração da juventude. E a juventude é o protótipo da sociedade do amanhã. O materialismo hoje é uma realidade que não admite sofisma. É uma realidade gritante, poderosa na sociedade odiada. E está se multiplicando em todos os quadrantes
está chegando no Brasil. E isto é fácil de se verificar quando, conversando com os companheiros, eles emitem a dificuldade para a manutenção na casa espírita do jovem. Isso ocorre na família, isso ocorre na sociedade. Então, está difícil prender o jovem na casa espírita. Por que isso ocorre? Porque o núcleo familiar está complicado. Nós nos apresentamos na casa espírita de uma forma e somos em nosso lar outra coisa diferente. Então, fugimos a essa realidade filosófica que são as consequências ético-morais da doutrina. Somos, então, espiritualistas e não acreditamos na imortalidade. Absolutamente. Não acreditamos. E um dos aspectos que serviu para Allan Kardec de mencionar o Espiritismo e retratá-lo com essa abundância de informações é justamente o aspecto que está sendo hoje defraudado, enganado de uma forma gritante, terrível, que é a comunicabilidade dos Espíritos. Então nós percebemos que as pessoas ouvem alguma coisa e passam para frente. Então eu ouço dizer que o mundo é quadrado. Então quem disse isso foi o Falcone, eu acredito nele. Então eu vou para o Marcos e digo a ele, o mundo é quadrado? Ora, mas quem disse isso? O Falcone falou. Muito bem, ele ouviu do Falcone e reproduzido pela Ana Guimarães. Então ele chega para o mundo é quadrado. E os senhores vão sair por aí dizendo que o mundo é quadrado, porque ouviu de Beltrano, ouviu de Ciclano, e nós vamos construindo um mundo quadrado realmente, que não existe. Isso está ocorrendo também com o Espiritismo. Alguém levanta uma teoria fantástica, e a teoria vem ao encontro das nossas fantasias e a gente passa para frente, sem procurar fundamentar essa teoria, ver se ela realmente tem fundamento. Assim é que a ideia de que todos somos médios correu de boca em boca. Eu mesmo preguei isso tantas vezes. Até estudar devidamente o livro dos médios e descobrir que não é assim. Então, estudar realmente para compreender. Não é estudar para saber. Isso é fácil. Mas é saber para compreender. Isso é mais difícil. Porque é nas entrelinhas que nós vamos descobrindo exatamente a mensagem como ela é. Penetrando o pensamento filosófico de Kardec e dos espíritos também. Então eles dizem várias vezes no livro dos médiuns que todos somos médiuns. Quer dizer, todos nós possuímos de uma forma ou de outra. Aí ele diz assim, raros. Todo mundo entende essa palavra? Quem não entende, por favor, diga que não sabe o que é raro. Ele diz, raros são aqueles que não possuem dela, da mediunidade, qualquer rudimento. Ora, uma orquídea rara é que entre, digamos, 1.000, 2.000, 5.000, você encontra uma. Então ele diz, raros são aqueles que não possuam dela um rudimento. O que é um rudimento? É uma coisa singela, diminuta, pequena, quase imperceptível. Quer dizer, todos nós possuímos de alguma sorte, mas aí é que ele vai no fundamento real da história. Todavia, médiuns propriamente ditos são aqueles que as possuem.
num alto grau de sensibilidade. São aqueles que sentem do verbo sentir. Sentir com os sentidos. 5 sentidos. Então, médiuns realmente são aqueles que sentem, que registram com um dos seus sentidos a influência desses espíritos. Então, existe um largo espaço entre aqueles que possuem rudimentos e aqueles que sentem realmente a influência dos espíritos. É isso que o espírita precisa entender. É isso que o espírita precisa colocar na sua mente. Exatamente para fazer a separação do joio e do trigo. Separar aquilo que é verdadeiro, insofismável, daquilo que não é. Aí é o caso da gente se perguntar se no meio dessa profusão de médiuns que estão aparecendo a 3x2, quais são os que realmente possuem em um grau mais elevado a faculdade mediúnica? A gente se deslumbra e as pessoas estão cada vez mais tornando esse aspecto fundamental da nossa religião, da nossa doutrina, numa coisa corriqueira, chã. E eu fico pensando, aí vou me posicionar como dona de casa, mãe de família, avó, trabalhadora de uma casa simples. O meu telefone toca muito. Eu atendo o telefone. E eu percebo que se a conversa se estende um pouquinho mais, eu vou ficando agoniada. Porque o meu tempo é escasso. Então, tem pessoas que gostam de conversar. Eu não gosto. Se eu pudesse abolir o telefone da minha vida, eu não vou mentir. Então, uma conversa longa, eu vou vendo que é uma perda de tempo. E vai me dando agonia. Eu não gosto. Dificilmente eu faço uma visita a uma pessoa. Dificilmente. Quase nunca. A Rose é uma grande amiga, o Túlio é um filho de coração. Eu não sei quantas vezes eu já fui na casa deles. Chegar assim, tocar a campanha e vir fazer uma visita. O tempo da gente é muito escasso. Agora imagine um espírito no mundo espiritual. Basta que vocês acompanhem o cotidiano de André Luiz. Como eles são ocupados. Os espíritos são muito ocupados. Será que o irmão Daniel, que é o espírito que me acompanha desde a minha infância, será que ele tem tempo para uma conversinha assim ao pé do ouvido, encostar lá na minha geladeira enquanto eu estou fazendo alguma coisa e ficar batendo um papinho comigo? Será que ele teria tempo de, enquanto eu estou arrumando a minha mala, dizer para mim: não, Ana, não precisa essa roupa não, essa roupa você já usou outra vez lá, pede outra. Tá? Será que ele teria tempo para isso? Nós estamos tornando os guias espirituais, os nossos amigos, em companheiros da pelada de final de semana, do nosso cotidiano corriqueiro. De repente, já não sou eu mais quem vive, é o meu guia que vive para mim. Então ele dita tudo. Eu vou pintar a parede da minha casa e não, essa cor não combina com as vibrações da casa, pinta de amarelo. Meu Deus do céu! Então, eu que convivi com o movimento espírita dos anos 60, de uma época que era muito formal, em que nenhum expositor falava na casa espírita sem paletó e gravata, não
Não que isso seja importante, mas eu estou mostrando a formalidade que era no passado. E quando os dirigentes da casa espírita tomavam conta do que se falava, e na hora, alguma coisa que saísse dos trilhos, era dito na hora. A casa não concorda com o que foi exposto pelo expositor. E naturalmente aquele expositor não voltava ali nunca mais. Raramente isso aconteceu. Muito raramente. Mas já chegou a acontecer. Então, dessa época, eu tendo convivido nessa época, foi quando por primeira vez, eu tinha 17 anos, eu fiz um estudo completo do livro dos médiuns, na casa espírita, com a autorização devida dos dirigentes da casa. O que para mim foi uma escola notável, porque abrir a boca e dizer coisa da minha cabeça, não dá, eles cortavam a cabeça da gente na hora. Então era melhor nem prestar. E hoje, a gente vê muita maluquice. Então o que é que eu penso? Eu penso, isso é pensamento particular meu, eu penso que a casa espírita está falhando. Falhando primeiro na seleção daqueles que vão apresentar algum trabalho. Não que a gente seja melhor do que os outros, mas a gente não deve fazer aos outros o que a gente não queria que fizessem com a gente. E o Falcone falar para mim que o mundo é quadrado, e eu acreditar e depois alguém provar que não, eu vou ficar zangada comigo. Porque eu não gostaria que ele tivesse feito isso comigo. E o pior de tudo é que eu fiz com os outros também. Eu já contei com o Marquinhos já espalhou por aí, o mundo é quadrado, né? O dele. Então nós vamos observar que a responsabilidade nossa, como dirigentes espíritas, e eu estou falando como dirigente também, como dirigentes espíritas, é muito grande. A nossa responsabilidade talvez seja maior do que a capacidade que temos de carregar. Hoje a mídia faz um nome assim. Enquanto a gente vê Chico Xavier construindo esse nome pesado que é Chico Xavier, ao longo dos mais de 90 anos que ele viveu, construindo ali no cotidiano. Quando a gente vê um tribuno, um orador espírita como Divaldo Franco, construindo a sua vida, apenas com a responsabilidade de espírita, sem utilizar a mídia, porque não tinha naquela época. E a gente vê alguém que, de repente, se arvora, e a mídia impulsiona, e os espíritas aceitam, o que é pior. Então a gente tem que parar para pensar. Será que precisa vir outro Consolador? Será que a gente precisa que volte Allan Kardec? Que o Espírito de verdade reestruture tudo? Porque nós jogamos tudo por água abaixo. Pergunte para você. Para você mesmo. Então nós pegamos um Eurípides Bassanufo, ali, Sacramento. Acho que continua desse tamanho, hoje aumentou, depois dele. Meia Bíblia de cara. Que construiu a estrutura de um Eurípides Bassanufo, utilizando como arma a responsabilidade de um médium poderoso como ele era, a integridade do homem espírita que ele era, o valor de uma fé que ele projetou sem televisão, sem rádio, sem nada, mas sofrendo o guante das perseguições das outras religiões. Então, espírita, meu irmão,
Vamos raciocinar um pouco mais. Vamos pensar um pouco mais. Precisamos colocar a nossa doutrina no peso que ela possui, porque ela não é uma religião a mais. Eu estava conversando com um senhor que pertence a uma das igrejas protestantes, não me recordo qual. Ele estava me dizendo que ele pertencia a essa religião e tal. Conversando, ele falou assim, mas eu não sou aceito na igreja ainda como membro efetivo da igreja. Eu frequento, a igreja deixa eu entrar, participo e tudo, mas eu não sou um membro efetivo. Porque eu não sou divorciado e eu vivo com a minha companheira, nós não somos casados. E o pastor disse que enquanto eu não me casar, eu estou vivendo em pecado. Então não posso pertencer à igreja. Eu achei interessante isso. Não que eu acho correto, mas é interessante. É o valor que se dá, o valor que eles dão ao seu templo, à sua igreja. Pode ser de uma forma errônea, mas eles estão laborando para que todos os membros da igreja tenham um sentido de responsabilidade para com a sua própria vida, para consigo mesmo. A gente prega imortalidade da alma, a vida do mundo espiritual. Nós pregamos a comunicabilidade dos espíritos e pregamos a reencarnação. Mas você acredita nisso? Mesmo? É interessante a gente perguntar. É interessante, mas não eu perguntar para vocês. O importante é que vocês perguntem para vocês mesmos. Aí, naturalmente, todos vão responder que sim, sim, nós acreditamos, piamente. Mas a piamente também. Porque aí a gente faz uma outra pergunta. Espírita divorcia? Não? Quem disse não? Oh, Deus! Oh, Deus! Médium espírita divorcia? Pregador espírita divorcia? Dirigente espírita divorcia? É interessante vocês se perguntarem isso. Interessante. Porque lei de causa e efeito é bom para a gente pregar para os outros, mas para a gente vivenciar é outra história. Ação e reação é bom para os outros, para eu pregar para vocês. Nós estamos sob a égide da lei de ação e reação. Você faz depois. É tudo muito bonito para dizer. Mas quando eu chego na hora da reação, da intimidade do lar, quando eu vou enfrentar as consequências daquilo que eu plantei no passado, aí Deus quer que eu seja feliz. Deus não quer que eu chore. Deus não quer que eu sofra. Não importa se o marido vai sofrer, mas eu quero ser feliz, então eu vou ser feliz. Não importa se a mulher vai sofrer, eu preciso ser feliz, Deus quer que eu seja feliz. Não importa se os filhos vão se perder aí no... O importante é que eu seja feliz. Ora, então são dois pesos e duas medidas? Vamos pensar filosoficamente. Afinal de contas, somos filósofos espíritas. Então nós pensamos na influência. Dessa vez não é na influência dos espíritos. É a influência moral dos médiuns. No livro. Essa modificação planetária. Transição planetária. É, o pregador também fala, né? Transição planetária. Filomeno de Miranda escreve no 3º capítulo, logo no começo.
que eles estavam procurando casas espíritas sérias e procurando médiuns sérios. Olha, você só procura uma coisa que está perdida, né? Eu preciso procurar o microfone? Não, ele está aqui na minha frente. Mas é a chave da minha casa. Eu preciso procurar. Ora, se os espíritos estão aí, aqui deve ter um bocado de médium. Ele não pode chegar aqui e escolher essa senhora aqui, ó. Ser essa. Não, ele precisa procurar. Com essa quantidade de médiuns que está por aí, psicografando, falando, pintando sete, precisa procurar. Pensem, filosofem a respeito do assunto. Não sigam a linha do meu pensamento, sigam a linha do pensamento de cada um. Vocês são filósofos. Pensem nisso, discutam com o seu marido, discutem com os filhos, discutam também na casa espírita. Será que precisa? Está parecendo o Diógenes que saiu com uma lâmpadazinha acesa. O que ele estava procurando mesmo? Quem se lembra do que ele estava procurando? Homem. Não quero nem procurar. Não procurar nada. O médium precisa saber disso. Aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Então, para que haja um intercâmbio, precisa do estímulo. Aquilo que vai ser detectado por um dos seus sentidos. Nós só temos 5 sentidos. Então você tem que detectar, porque quem vai saber se você é médium ou não é você mesmo. Se eu chegar e disser para esse garoto, você é médium, não acredite em mim. Só depois que você perceber que você é. Porque de repente você sai aí comunicando a torta e a direita, dizendo, a Ana Guimarães falou que eu sou médium. Aí você comunica e às vezes complica bastante. Então, melhor que não. Se eu digo para você, você é médium, até agora eu não senti nada. Quando eu começar a sentir, então eu vou acreditar, realmente. Então precisa do estímulo. O estímulo é provocado pelo espírito. O receptor, que é o médium, eu sou o receptor e o espírito vai enviar o estímulo. E eu vou registrar esse estímulo numa determinada área cerebral. E esse estímulo vai estabelecer um impulso nervoso. E esse impulso vem de dentro para fora. É interessante que quando, agora que eu estou olhando os senhores, o estímulo está chegando aqui, na minha retina, e vai ser decodificado ao longo de alguns milésimos de segundo. Esse estímulo, que é a imagem, é jogado para dentro, vai ser trabalhado, vai se transformar num impulso nervoso que vai devolver-me na forma das imagens que eu estou percebendo. O mesmo acontece com a audição. O estímulo chega, passa pelo conduto, pela concha acústica, que é a orelha, é jogado no conduto auditivo, passa pelos trâmites daqueles 3 ossinhos, vai se espalhar na membrana do tímpano. Na membrana do tímpano, a trompa de Eustáquio, e aí vai se tornar o quê? Isso que vocês estão ouvindo, o som, na minha palavra, nas palavras que eu estou emitindo. Então tem um trâmite todo, depois tudo isso se transforma num impulso nervoso que vai para o local estabelecido no cérebro. Então vocês veem que tudo isso é feito num átimo de segundo, muito rápido. Na percepção mediúnica, ocorre ao contrário. Nós não captamos a imagem que vem daqui.
Então eu posso perceber este garoto, que é um espírito, mas eu não vou percebê-lo assim, olhando para ele e vendo. A imagem vai ser diferenciada. O estímulo vai diretamente ao impulso nervoso que vai alcançar a área cerebral e então ele vai me devolver, de dentro para fora, vai me devolver a imagem. Então eu vou dizer que eu estou vendo este espírito que está aqui encarnado. Quando estiver desencarnado, estou vendo o espírito. Então é uma forma diferente. Ocorre com a visão, com a audição, com a olfação, recepção, fala e motricidade. Você vê que todos esses aspectos passam pelos sentidos. E tudo isso comandado por aquele ponto vermelhinho do cérebro. A glândula pineal é a antena que vai recepcionar qualquer coisa em termos do mundo espiritual para cá. Então, o que é que ocorre? O espírito fala, a antena capta, e ela vai transformar em impulso nervoso. E eu ouço o espírito como se ele estivesse falando dentro da minha cabeça. Isso é interessante, porque eu estava conversando com um garotinho, 5 anos. E ele disse para mim, o João falou. O João era um desencarnado. O João falou. Depois que passou o acontecimento, chamei o garotinho, vem cá. Como foi que o João falou para você? Aí ele falou assim, ele abriu a boca e eu escutei aqui dentro. A tradução na boca de uma criança é impressionante, porque a voz do espírito não entra pelo nosso conduto auditivo como entra as vozes comuns. Realmente ela sai da cabeça da gente. É impressionante. Então, já havendo analisado esses aspectos, e o menino falando, ele faz assim com a boca e eu escuto dentro da minha cabeça. Foi a forma que ele traduziu o que ele ouvia. Isso é impressionante, porque ocorre assim. Dessa forma, o impulso é dado, o estímulo. Vai voltar no cérebro? Ó, eu estou voltando. Não, eu também. Eu sei que está voltando. Efeitos físicos. O estímulo chega ao receptor, mas ao invés de ir aqui, assim, ele chega aqui, vai na área cerebral. Aí ele devolve novamente ao receptor e nós então traduzimos o que é dito. Na fala, a mesma coisa. Ele fala, mas é como se ele movimentasse a boca. E então vai para o receptor. Trabalhou direitinho. Vai para o receptor. E então vai para o centro de Broca. E de lá é decodificado em palavras. Na comunicação, numa reunião de desobsessão, a coisa funciona assim. Vejam bem, a gente numa reunião de desobsessão vê as pessoas sentindo tanta coisa, sente um monte de coisa. Mas isso é mais das informações que estão vindo de quebrada em quebrada. Porque a grande maioria que é médium, ela tem rudimentos. Então, para você somatizar, as sensações do espírito, você precisa estar num grau maior de sensibilidade, que não é comum, que não é da maioria, não pertence à maioria. Então, pertence àqueles a que Kardec faz referência. Médium, propriamente dito, são aqueles que sentem
sentem verdadeiramente com os sentidos. Sentir o quê? Uma mão quente pegando no meu braço. Eu senti a mão pegando. Então, esse sente. Um registro, uma dor no estômago. Mas é uma dor, de fato, uma dor que dói. Mas eu imaginar que eu estou sentindo uma dor no estômago é diferente. Vocês podem fazer exercício em casa. Mas se concentrem, imaginem que o estômago está doendo. E vão se aprofundando, vocês vão perceber que depois de algum tempo vocês vão sentir um mal-estar no estômago. Isso se chama autossugestão. Então a autossugestão, as pessoas sugestionáveis, é o que mais a gente encontra no mundo. As pessoas sugestionáveis. Então nós temos que fazer uma análise profunda para reestruturar a seriedade das nossas casas espíritas. Não veicular notícias que não são verdadeiras. Não permanecer em coisas que não são reais. E já está trabalhando. Utilizar a nossa capacidade de filósofos para analisar as questões, desde que uma opinião nova venha a ser expandida, por pouco que vos pareça duvidosa. Pouco! Pouco, gente! Pouco! Por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitar desassombradamente o que a razão e o bom senso reclamaram. Não fui eu que disse isso, não. Eu só repeti. Isto é o livro dos Médiuns, capítulo 20. Não é uma visão diferente do que os espíritas aplicam na casa espírita? Diferente, frontalmente diferente. Frontalmente, bate de frente, desde que uma opinião não venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, desassombradamente repelir. Desassombradamente quer dizer sem se preocupar com o melindre das pessoas. Não importa se a Ana Guimarães vai ficar melindrada, mas do momento que ela oferecer uma ideia que não se coadune, que não seja daquelas que vocês conhecem, fale na hora, não tenha medo, porque você pode até magoar a Ana Guimarães. Vocês nunca vão magoar a Ana Guimarães. Vocês vão ferir o orgulho da Ana Guimarães. E isso ela precisa fazer desaparecer dela, porque é um dos maiores obstáculos da evolução da Terra. Então vocês não vão ferir a Ana Guimarães, porque o dia que ela tiver bom senso, ela vai entender que você fez um bem. Você vai ferir o orgulho. Mas se o orgulho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o maior empecilho à evolução da criatura é o orgulho e o egoísmo. Então você ferir o orgulho não está ferindo a criatura. E o melindre é filho do orgulho. Se a criatura ficou melindrada, ela tem duas opções: ficar melindrada agora e mudar a sua visão depois. Então não tem importância. Mas a casa espírita pensa assim? Não. A casa espírita está preocupada com a quantidade e não com a qualidade daquilo que oferece à sociedade. Por isso, Francisco Cândido Xavier, há umas 4 a 5 décadas atrás, quando a televisão apareceu,
e os espíritas foram procurá-lo para dizer a ele: agora com a televisão a gente pode divulgar a doutrina, vamos colocar o espiritismo no ar para todo mundo. O que é que você acha, Chico? Ele falou: que beleza! Então nós podemos... Não. Porque tudo para ele era uma beleza, e realmente a divulgação é uma beleza. Não. Não por quê, Chico? Será que a casa espírita está balizada para esclarecer o povo que vem sedento de esclarecimento? Ou nós vamos oferecer uma notícia distorcida, como está acontecendo na atualidade? O bom senso do Chico Xavier, algumas décadas atrás, que pode muito bem ser trazida para a atualidade. Rejeitar desassombradamente, sem medo de errar. Pode ser que muitos vão dizer que você está obsidiado. É a arma que as pessoas utilizam. Nossa, acredito em fulano, está obsidiado. Imagina, obsidiado. Foi contra a ideia de fulano de tal. Muito importante. Não tem importância. Porque se falarem que você está perturbado, a ideia é uma só: quem não está perturbado? Todos estão, então está mais, ou está menos, ou está mais. Eu não estou contando que a minha consciência continue sem me reprovar. Porque o meu problema não é eu com vocês. Absolutamente. Eu não tenho nada. Se vocês quiserem aceitar, aceitem. Se vocês quiserem rejeitar, rejeitem. Não me importa. Eu não tenho nenhum interesse em ficar na plataforma da fama. Nenhum. Falo com a consciência tranquila de quem está pregando há 57 anos. Nenhum interesse. Mas o meu problema é conquistar aqui dentro. A minha consciência. O meu dever. Se cumprido retamente, graças a Deus. Não sei se eu cumpro retamente. Isso os espíritos vão analisar. Mas que a gente faz força, faz. Olha o que... Capítulo 20, Livro dos Médiuns. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria. Olha que coisa séria que é isso. Isso não é uma coisa para eu analisar a respeito de vocês. É para eu analisar a meu respeito. Porque só quem pode saber da minha seriedade sou eu. Agora, o comportamento retrata a seriedade ou não. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem. Olha o que os Espíritos dizem. E cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Não é a facilidade de falar. Não é a facilidade de se expressar. Não é a facilidade de comunicar-se com as pessoas. Absolutamente, senão Chacrinha seria o maior médium do mundo. Porque como ele se comunicava bem, não é isso, é o coração que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Nenhuma condição moral. Quer dizer, tanto ele pode ser muito moralizado quanto nem um pouco moralizado. A comunicação vai acontecer. Agora, o que ele se refere aos bons espíritos. Os que, porém, estão em más condições, esses comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Repito, Livro dos Médiuns, capítulo 20. A influência moral dos médiuns. Oh, meu Deus! Com o mínimo de observação, dá para se conhecer uma pessoa. Então, se nós estamos na tarefa espírita, a quem eu desejo promover?
ou a mensagem que eu estou oferecendo. Certa ocasião, uma jovem se aproximou de Divaldo Franco e falou para ele: eu estou apaixonada por você. Fiquei encantada com a sua fala. Me apaixonei. Eu amo você, eu gosto de você. E ele me olhou e disse: me desculpe, me perdoe. Meu objetivo não era a autopromoção. Eu queria que você se apaixonasse por Jesus. É dele que eu estou falando. É a respeito dele que eu estou falando. Se eu fiz você se apaixonar pelo carteiro, isto é muito bonito, porque eu queria que você se apaixonasse pela carta. Pela mensagem que está na carta. Correto. Então hoje, numa época de tanta autopromoção, vale a pena o espírita filósofo pensar: a quem eu estou promovendo? Porque se eu estou me promovendo, tudo que eu fizer vai ficar aqui, com este corpo que eu estou envergando. Mas se eu estou promovendo a mensagem, ela vai me acompanhar. E eu vou retornar. Com a mensagem ainda, não vou retornar muda, nem com problemas na minha mente, eu vou raciocinar. Tudo depende de mim. Ora, lei da reencarnação, se eu penso assim, eu tenho que mudar o meu comportamento. Se eu estou preocupada comigo só, então eu sei que eu estou fraudando, eu estou enganando, e que na lei de ação e reação vai haver uma reação a isto. Então não tem tanta gente tartamuda. Se eu uso a palavra de uma forma negativa, na outra vida eu vou querer falar alguma coisa e a voz não vai sair. Porque eu a utilizei mal. Deus não está aí julgando e condenando ninguém, mas a minha consciência não me engana de jeito nenhum. Juiz incorruptível. A consciência. E quando a gente desencarna, é com ela que a gente confronta. A consciência. E ela vai dizer do aplicativo que eu fiz, com a oportunidade ímpar que os Espíritos me concederam de falar de uma mensagem consoladora, libertadora, que é o Espiritismo. Se eu utilizo essa palavra a meu benefício, o preço que eu vou me cobrar vai ser alto. Para quem realmente tem certeza da mensagem, sabe que não vale a pena. Isto aqui está ocorrendo demais. Um episódio que aconteceu na minha casa. Eu não participei, mas eu achei interessante. Tinha um livrinho de ficção chamado, que era Perry Rodin. Alguém chegou a conhecer esse livro? Saiu uma sequência de livrinhos de Perry Rodin. Era ficção, a respeito de alguém que viajava pelas galáxias, conhecia vários mundos e tal. Eu nunca li esse livro, mas o Sr. Guimarães e a filha dele eram aficionados do Perry Rodin. Ficavam disputando quando saiu o livrinho quem ia ler primeiro e tal. Então eles liam bastante esse Perry Rodin. Depois que ele desencarnou, ele foi morto. E um dia chegou um livro psicografado e a filha do Sr. Guimarães começou a ler o livro. E ela tem uma mente que é impressionante. Ela começou a ler e começou a gostar do livro. Nossa, que beleza! Que beleza! Esse livro realmente continuou lendo, de repente ela parou, foi lendo mais devagar,
Aí ela pegou e foi até o pai dela e chegou e falou assim: pai, eu vou ler aqui um trecho desse livro, você diga se você conhece. Ela começou a ler. Ela escondeu o livro, não deixou ler. Começou a ler. O que isso te lembra? Ele falou: Perry Rodin. O que é que vocês acham? O médium estava copiando. Na certa, ele partiu da premissa que todos os espíritos eram como nós aqui, que não lia Perry Rodin. Estava lá. Ela foi checar. Agora, a pergunta, filho, quem estava fraudando? Era o espírito? Pode ocorrer? Mistificação? Ou era o médium? Na dúvida, onde está rejeitar? Rejeitar desassombradamente. Rejeitar. Na dúvida, está aqui. Na dúvida, rejeitai desassombradamente. Mas os espíritas fizeram isso? Não. Alguns rejeitaram, outros não. E isso não aparece na mídia. Por que não aparece? Para não ferir suscetibilidades, para não melindrar. E aí, o movimento vai ficando enfermizo. O espiritismo não. O movimento vai empobrecendo. Escuta aqui, secretário. Então, é aqui onde, porém, a influência moral. A casa espírita não prega moral, não. A casa espírita ensina a criatura. A moral é desenvolvida pelo próprio freguês, pela criatura. Eu vou me estribar nos princípios morais. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. E também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas como a de Perry Rodin, que, de boa fé, julga resultar de uma comunicação intuitiva. A casa espírita tem responsabilidade nisso? A direção da casa espírita deve passar pelo crisol de Sócrates. É verdadeiro? É útil? É bom? Para que qualquer coisa que saia da casa espírita passe realmente por esse crivo. Para que a gente não venda gato por lebre. Então, quando Manuel Filomeno de Miranda diz que os espíritos estão procurando casas sérias, é onde existe esse filtro, é onde existe realmente esse esforço para que a mensagem seja vertida ao coração das criaturas da maneira mais correta possível. E para que isto aconteça, o dirigente espírita precisa zelar pela sua integridade moral. Então eu me lembro da primeira vez que eu participei de uma eleição de diretoria. E apesar de já fazer parte do corpo doutrinário da casa, eu não pude votar, porque eu tinha 17 anos. Ainda não tinha condições, segundo ele, de analisar a pessoa que seria votada para presidente da casa. Eu precisaria conhecê-lo, não dentro do centro,
Porque você não é espírita só dentro da casa espírita. Você é espírita 24 horas por dia. Então você bater no peito e dizer, eu sou espírita, não faz de você um homem de bem. Absolutamente. Você precisa da integridade moral. Aqui, ali, alhures, em qualquer lugar que você esteja. Integridade moral. Para estar enquadrado aqui na influência moral do médium. Então eu não pude votar, porque eu não tinha ainda capacidade para analisar a criatura, porque eles não votavam na pessoa porque era doutor, porque era rico, porque era isso, porque era aquilo. Eles votavam na pessoa cuja vida não tinha nenhum resquício. Pessoas sérias, não eram destaques. Eu me recordo de um que era charreteiro, naquele tempo não tinha táxi, era charretaxi, charreteiro, um homem íntegro, um homem bom. O outro era sapateiro, fazia pregações evangélicas lindas, falando errado, em português arrevesado. Mas a mensagem que fluía dos seus lábios eram tocantes, eram verdadeiras. Era um homem íntegro. Então, não é saudosismo, não. É necessidade, realmente, porque eu acredito que a mídia, que podia fazer tanto bem ao movimento espírita, está fazendo muito mal aos espíritas. Complicado isso. O que é isso? Isso se chama personalismo. A pessoa se apaixona por si mesma. É o narcisismo. Quem foi Narciso? Alguém se lembra de quem foi Narciso? Fala alto para escutar. Eu esqueci quem foi Narciso. Se apaixonou pela sua própria imagem. Como? Se apaixonou pela sua própria imagem? Exatamente, Narciso, uma figura mitológica que se encantou com ele mesmo, então ele ficou na beira do rio olhando a sua imagem refletida nas águas, e até que ele desencarnou ali, coitado, apaixonado por ele mesmo. Lê aí, Marcos, bem forte. É essa a vela de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase embolada. Isso é bem comum. Eu me recordo que logo que eu mudei para o Rio de Janeiro, imagina, eu era uma suburbana, vou morar depois daquela Egalópolis, que é o Rio de Janeiro. Eu fiquei perdida, o senhor Guimarães saía muito cedo, voltava muito tarde, e eu perdida procurando uma casa espírita com a filha do senhor Guimarães pequenina no meu braço, e eu descobri a Federação Espírita Brasileira na Avenida Passos. Eu não sabia pegar ônibus, não estava acostumada com isso, então eu ia a pé, andava, tinha uma reunião, acho que ainda tem até hoje, às 4 horas da tarde, 15 minutos só. É uma leitura, um comentário e os passos. Então eu andava até chegar à Avenida Passos, depois terminava, eu voltava carregando aquele peso pesado que era a filha do senhor Guimarães. E eu me recordo que numa das ocasiões eu fazia isso com tanto prazer, porque eu queria estar em contato com o espiritismo, mas não conhecia ninguém, nem conhecia casas espíritas, descobri a federação, eu ia lá todos os dias. As
assistir a esses 15 minutos. Então eu ouvi uma ocasião falando a respeito do Albino Teixeira. Então o senhor que estava fazendo a pregação de 15 minutos, ele contando que uma ocasião a federação estava passando por um período complicado, então eles fizeram uma reunião para ver se Ismael diria alguma coisa. E tinham aqueles médios que eram um nome que eu acho horrível falar, mas que foi o principal, o médio principal. Tinha aqueles que eram os principais. Então estava a assembleia reunida, todos voltados para aqueles médios que eram, quando de repente Albino Teixeira começa a falar, e era Ismael falando através dele. Era um dos companheiros bem simples, bem humildes que participavam daquela reunião. E foi ele escolhido por Ismael para dar a orientação que a federação precisava, dando todas as demonstrações de que quem falava era realmente o diretor do movimento espiritual Brasil. Então a gente observa que quando nós começamos a ficar muito íntimo do mundo espiritual, a gente tem que parar para pensar. Vamos fazer uma pausa. Porque eu já ouvi com os meus ouvidos o expositor dizendo que estava no seu closet com as camisas ali, e as camisas principais, que eram as parisienses, as de seda, comprada em Paris. Então, adrede, o Dr. Bezerra havia dito a ele que ele tinha que pegar uma das camisas dele, que ele gostasse mais, embrulhasse bonitinho e tal, para dar para um determinado mendigo que estava. Ele achou aquilo uma terrível, livrado, mas ele tinha muitas camisas. Então, no closet, olhando, ele nem olhou para as parisienses, ele olhou para as outras. Então, ele pegou uma muito bonita, fez um pacote e levou e deu para a pessoa. Quando ele estava voltando, o Dr. Bezerra estava do lado, falou: não, senhor, não é aquela camisa. Agora você vai voltar e vai pegar uma daquelas de seda parisiense para dar ao mendigo. E, naturalmente, o Dr. Bezerra foi junto para escolher a camisa. E foi exatamente aqui, ele gostava mais, pegou a camisa e tal, muito triste, olhou, olhando para o Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra, fiz camisa. Dá para acreditar nisso? Aí eu ouvi Givaldo dizendo que certa ocasião viu lágrimas correndo do rosto do Bezerra, dizer nome achincalhado pelas criaturas que não têm critério. A casa espírita não pode permitir isso. Não deve. Temos que trabalhar para impedir que a mediunidade seja tratada com tanta desvalia, com tanta desconsideração. Vamos fazer uma pausa, mas é uma coisa boa. Acredito que o mundo não é quadrado.